Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais uma conversa nossa aqui. Hoje o foco é o direito penal brasileiro, mas assim, de um jeito um pouco diferente. Temos em mãos um material bem rico, sabe? Meio que um formato de perguntas e respostas, que vai tocando em vários pontos essenciais. Desde aqueles termos em latim, né, que sempre aparecem, até umas regras que definem muita coisa na prática jurídica. É quase um guia de dúvidas comuns, eu diria. Coisas que sim, caem em provas, mas que ajudam a gente a entender as notícias, as decisões dos juízes, enfim, como o sistema penal funciona mesmo, no dia a dia. A ideia é usar esse material como nosso... Exato. E a nossa missão aqui, eu acho, é ir um pouco além de só listar definições, né? É tentar conectar esses conceitos todos, sacar a lógica por trás deles e, talvez o principal, entender por que eles são importantes. Vamos ver como essas peças, os princípios, as regras de aplicação da lei, as teorias, como elas se encaixam para formar o sistema penal, que vive sempre nesse desafio, né? De proteger a sociedade e, ao mesmo tempo, garantir os direitos de cada um. É um equilíbrio delicado. Perfeito. Então, vamos começar essa exploração justamente pelos fundamentos. Por aquelas ideias que funcionam meio como freios, né? Limites ao próprio poder de punir do Estado. Afinal, de onde vêm esses limites? O primeiro, e talvez o mais famoso mesmo, é o da legalidade, ou reserva legal. Aquela frase clássica, não há crime sem lei interior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Parece tão óbvio, né? Mas as implicações disso são enormes, certo? Enormes. E, assim, absolutamente fundamentais. É o famoso nullum crimen nulla poena sine lege, na sua essência mais pura. Ele diz basicamente que só a lei formal, aquela lei escrita, aprovada lá pelo Congresso Nacional, é que pode criar crimes e estabelecer penas. Essa é a fonte imediata. Costumes, decisões de juízes, opiniões de estudiosos, tudo isso ajuda, claro. Ajuda a entender a lei, a interpretar. São fontes imediatas, mas não podem inventar um crime do nada, sabe? E essa ideia ainda se desdobra em outras exigências. Precisa ser lei anterior ao fato, é a lex prévia, para ninguém ser pego de surpresa, né? Tem que ser lei escrita, lex scripta, nada de punir com base em costume não escrito. A aplicação tem que ser restrita quando prejudica o réu, é a lex stricta. Isso proíbe usar analogia para criar crime ou para piorar a situação do réu. E, muito importante, a lei tem que ser clara, precisa, é a lex certa, ou o que a gente chama de princípio da taxatividade. Leis muito vagas, muito abertas, são um perigo porque permitem interpretações arbitrárias. E um detalhe que o material lembra, não é qualquer termo em latim que entra aqui. Lex loci rei citae, por exemplo, que fala da lei do local dos bens, isso é de outra área, não tem a ver com a legalidade penal. Entendi. Então, essa exigência toda de lei prévia, escrita, clara, não é só um detalhe técnico, uma burocracia. É uma garantia concreta mesmo para o cidadão. Exatamente. Perfeito. Essa é a grande função de garantia do direito penal. Pode até soar meio estranho, né? Mas a mesma lei que pune, ela também protege. Ao dizer exatamente o que é proibido e qual a consequência, ela cria um limite claro para o poder do Estado. Impede que o poder de punir seja usado de forma arbitrária. Garante que as regras do jogo sejam conhecidas antes de começar. É um escudo, sabe? Indispensável numa democracia. Falando nesses limites, o direito penal também não pode sair por aí sendo usado para qualquer probleminha, certo? Não é a primeira resposta para tudo que acontece de errado. De forma alguma, não mesmo. Aí entra o princípio da intervenção mínima, a ideia de ultima ratio, ou seja, o último recurso. Pensa bem, o direito penal é a ferramenta mais forte, mais invasiva que o Estado tem. Por isso mesmo, ele só deve entrar em campo quando os outros ramos do direito, o civil, o administrativo e outros controles sociais mais informais, quando tudo isso falha. Falha em proteger bens jurídicos que são realmente essenciais para a sociedade. E como ele faz isso, na prática? Bom, através da fragmentariedade. Ele seleciona só os ataques mais graves aos bens mais importantes para dar proteção penal. Não é tudo o que importa para o direito penal.
E também pela subsidiariedade, que é a própria essência da ultima ratio. Ele só age se os outros ramos não derem conta, sabe? De forma suplementar. É como uma rede de proteção, onde o direito penal é a malha mais grossa, mais resistente, usada só quando as outras furam. Interessante. E mesmo que a lei exista e proteja um bem importante, ainda tem mais um filtro. Tipo, a conduta precisa ter causado algum mal real para alguém. E se alguém faz algo que só prejudica a si mesmo, como fica? Exato. Se tocou em 2 filtros cruciais aí. Ofensividade e alteridade. A ofensividade, que também chamam de lesividade, exige que a conduta, para ser crime, tenha realmente lesionado, ou no mínimo colocado em perigo concreto, o bem jurídico que a lei quer proteger. Não basta, assim, só desobedecer formalmente a norma se não houver um mínimo de dano ou risco real. Uma ofensa mínima e relevante pode não ser considerada crime, mesmo que formalmente se encaixe na lei. E muito ligado a isso, vem a alteridade. O direito penal só se preocupa com condutas que afetam terceiros, outras pessoas, a coletividade. O que uma pessoa faz e que prejudica apenas a si mesma, por mais que a gente possa achar reprovável socialmente, isso não interessa ao direito penal. A autolesão, via de regra, não é crime. O exemplo mais claro disso é o suicídio. A pessoa que tenta o suicídio, ela não comete crime. A lei pune quem instiga ou auxilia outra pessoa a se matar. Porque aí sim tem uma conduta afetando um terceiro, mas a decisão autodestrutiva em si, essa fica fora do alcance penal. Isso leva a gente para uma outra distinção bem fundamental que o material que a gente está usando ressalta. O que importa mais para o direito penal é o que a pessoa fez ou quem ela é. Essa é uma diferença crucial mesmo. É a diferença entre o direito penal do fato e o direito penal do autor. O Brasil, assim como a maioria das democracias, adota o direito penal do fato. Ou seja, você só pode ser punido pela ação ou omissão concreta que você praticou e que está descrita na lei como crime. O foco é na conduta, no que foi feito. Já o direito penal do autor, esse é um modelo perigoso, totalmente rejeitado aqui. Ele não pune tanto pelo que você fez, mas pelo que você supostamente é. Pela sua personalidade, seu histórico de vida, sua periculosidade, entre aspas. Isso abre uma porta enorme para o arbítrio, para o preconceito. Viola a dignidade humana e aquela ideia básica de que a gente só responde pelo ato que cometeu. Não se pode punir alguém por ser considerado perigoso, mas sim por ter praticado um crime concreto. Certo. E para punir esse fato concreto, essa ação ou omissão, basta que ela tenha acontecido e causado um resultado, ou a intenção da pessoa entra nessa conta? A intenção é chave, totalmente. O direito penal brasileiro exige, como regra, a responsabilidade penal subjetiva. O que isso quer dizer? Quer dizer que para ter crime, geralmente precisa ter dolo. Dolo é a vontade, a intenção de praticar a conduta e produzir o resultado, ou pelo menos assumir o risco de produzir. Ou então, nos casos que a lei expressamente prevê, precisa ter culpa. Culpa é agir com negligência, imprudência ou imperícia, sem a intenção direta, mas causando o resultado por falta de cuidado. Aquela ideia de responsabilidade penal objetiva, que seria punir alguém só porque um resultado aconteceu, sem analisar se houve intenção ou culpa, isso é proibido no nosso direito penal. Isso aparece bastante em debates importantes, como naquela crítica que as fontes mencionam sobre denúncias que tentam responsabilizar diretores de empresas só pelo cargo que ocupam, sabe? Sem provar que eles agiram com dolo ou culpa e que tiveram uma ligação direta com o crime. Isso seria uma responsabilidade objetiva e é considerada inconstitucional. Não basta o resultado. Tem que ter o elemento subjetivo, a vontade ou a falta de cuidado. E quando alguém é finalmente condenado, né, com base no fato, provando o dolo ou a culpa, a pena atinge só essa pessoa mesmo. Ela não passa para a família, por exemplo. Exatamente. Esse é o princípio da pessoalidade, ou também chamado de intranscendência da pena. Está lá na Constituição, no artigo 5º. A pena, seja a prisão ou a restrição de direitos, ela é pessoal, intransferível. Ela não pode de jeito nenhum passar da pessoa do condenado.
A Constituição faz uma ressalva importante, que às vezes gera um pouco de confusão. A obrigação de reparar o dano causado pelo crime, que é na verdade uma dívida de natureza civil, e também o perdimento de bens, aqueles bens usados no crime ou obtidos com ele, esses efeitos podem sim ser estendidos aos herdeiros, mas tem um limite, só até o valor da herança que eles receberam. Isso não é a pena passando adiante, entende? É uma responsabilidade patrimonial que acompanha os bens. A pena criminal mesmo, o castigo, essa morre com o condenado. Entendido, super importante essa distinção. Agora, vamos mergulhar um pouquinho em alguns conceitos mais específicos que aparecem muito e que o material que a gente tem aqui detalha bem. Um que é campeão de audiência, digamos assim, é o tal princípio da insignificância, a famosa bagatela. Parece simples, né? Coisa pouca, mas não é tão simples assim, né? O princípio da insignificância ou da bagatela é um ótimo exemplo de como a teoria e a prática do direito interagem e como às vezes gera um debate. Ele não está escrito na lei como uma regra geral, aplique a insignificância. Foi uma construção principalmente dos tribunais e dos estudiosos para evitar que o sistema penal se ocupe de coisas mínimas, sabe? Lesões irrisórias a bens jurídicos. É uma forma de aplicar aquelas ideias que a gente já falou, de ultima ratio e de ofensividade, na prática do dia a dia forense. Mas como você disse, não é qualquer coisinha que é insignificante para o direito penal. Os tribunais superiores, o STF e o STJ, eles criaram requisitos bem definidos e tem que ter todos eles presentes. São cumulativos. Quais são? Ofensividade. A ação em si não pode ter nenhuma periculosidade social relevante. O comportamento da pessoa tem que ser pouquíssimo reprovável. E, por fim, a lesão ao bem jurídico tem que ser inexpressiva, mínima mesmo. Se tudo isso estiver presente, aí sim o juiz pode reconhecer a insignificância. E qual o efeito prático disso? Ele exclui a tipicidade material. O que significa isso? Significa que a conduta até se encaixa na descrição formal da lei. Por exemplo, pegar uma caneta baratinha de uma loja. Mas, materialmente, a lesão é tão pequena, tão irrelevante, que não justifica acionar toda a máquina do direito penal. O fato se torna atípico, ou seja, não é considerado crime. Mas, atenção, como o material bem lembra, o STJ tem uma súmula, a 599, dizendo que, em regra, não se aplica insignificância aos crimes contra a administração pública. A lógica ali é que o bem protegido, a moralidade administrativa, a probidade não se mede só pelo valor econômico do prejuízo, sabe? Isso mostra bem como a aplicação do princípio tem seus limites e continua sendo debatida. Interessante essa tensão, né? Entre a regra geral e as exceções. Outro conceito que às vezes dá um nó na cabeça são as tais normas penais em branco. O que são elas, afinal? Boa pergunta. Simplificando bastante, são leis penais que a gente pode dizer que estão incompletas. A descrição da conduta proibida, o chamado preceito primário, ou, mais raramente, a própria pena, o preceito secundário, não está totalmente definida ali na própria lei penal. Ela precisa de um complemento, uma outra norma, para ficar completa e poder ser aplicada. O tipo mais comum e que geralmente gera mais discussão é a norma penal em branco heterogênea. É quando a lei penal, que geralmente é federal, precisa de um complemento que vem de uma instância normativa diferente. Por exemplo, uma portaria de um ministério ou de uma agência reguladora como a Anvisa. O exemplo clássico que todo estudante de direito conhece é a Lei de Drogas. O artigo que pune o tráfico, o artigo 33, não lista quais são as substâncias proibidas. Quem faz isso é uma portaria da Anvisa, a 34498. Sem essa portaria, a lei penal do tráfico ficaria em branco, não daria para aplicar. Isso às vezes gera um debate interessante sobre se não seria uma violação da legalidade estrita, sabe? Questionam se o legislativo não estaria delegando demais o poder de dizer o que é crime. Outro exemplo comum é o artigo 268 do Código Penal, sobre infringir medida sanitária preventiva, que depende de ordens das autoridades sanitárias. Faz todo sentido. E sobre aplicar a lei no tempo e no espaço? Como que funciona isso? Se a lei muda depois que o crime aconteceu, qual delas vale?
E se o crime acontece uma parte aqui no Brasil, outra parte lá fora? Ótimas perguntas, são questões clássicas e super importantes no direito penal. Vamos por partes. No tempo, a regra de ouro é: aplica-se a lei que estava em vigor na data em que o crime foi cometido. E qual é a data do crime? O nosso Código Penal, lá no artigo 4º, adotou a chamada teoria da atividade. Considera-se o crime praticado no momento da ação ou da omissão. Não importa quando o resultado aconteceu. Agora, e se a lei muda depois disso? O princípio básico é a irretroatividade da lei penal mais severa. Uma lei nova que prejudique o réu não pode voltar no tempo para alcançar fatos passados. Mas, se a lei nova for mais benéfica para o réu, aí sim, ela retroage. Ela volta no tempo para alcançar fatos passados, mesmo que já tenham sido julgados. Chamamos isso de retroatividade benigna. Existe também a ultraatividade, que é quando uma lei antiga, mesmo que já tenha sido revogada, continua valendo para os fatos que ocorreram durante a sua vigência, se ela for mais favorável que a lei nova que a revogou. O fenômeno geral que abrange essas duas situações é a extraatividade da lei penal benéfica. E tem dois casos importantes de mudança na lei que o material menciona. A abolitio criminis. Acontece quando uma lei nova simplesmente deixa de considerar crime uma conduta que antes era criminosa. Isso apaga todos os efeitos penais da condenação. Mas atenção, não apaga os efeitos civis, como a obrigação de indenizar a vítima. E isso é diferente da continuidade normativo típica. Aqui, a conduta não deixa de ser crime, ela só muda de lugar na lei, talvez vá para outro artigo ou receba um tratamento um pouco diferente, mas continua sendo crime. Não há abolitio criminis nesse caso. Já no espaço, a regra geral é o princípio da territorialidade, como diz o artigo 5º do Código Penal. Aplica-se a lei brasileira aos crimes cometidos no território nacional. Mas não é uma territorialidade absoluta, é uma territorialidade temperada ou mitigada. Por quê? Porque tratados e convenções internacionais podem prever exceções, podem prever a aplicação de lei estrangeira em certos casos aqui dentro. O conceito de território nacional também se estende a navios e aeronaves brasileiros, sob certas condições, se são públicos ou a serviço do governo, onde estiverem, se são privados, em alto mar ou espaço aéreo correspondente. É o chamado território por extensão ou fictício. E além da regra da territorialidade, existe a extraterritorialidade, prevista no artigo 7º. São hipóteses bem específicas em que a lei brasileira alcança crimes que ocorreram inteiramente fora do Brasil. Geralmente são crimes graves, que afetam interesses nacionais muito importantes, como crimes contra a vida do presidente da República ou o genocídio praticado por brasileiro, mesmo que lá fora. Entendido. Bem complexo, mas faz sentido. E sobre o crime em si, desde a ideia inicial até o resultado final, a lei pune a pessoa só por pensar em cometer um crime? E se ela tenta, mas não consegue por algum motivo? Ótimo ponto. A lei não pune o pensamento, a fase da cogitação. O caminho do crime, que a gente chama de iter criminis, começa aí, na mente do agente, mas só se torna relevante para o direito penal a partir da fase de execução. Execução é quando o agente começa a praticar atos que efetivamente atacam o bem jurídico protegido. Os atos de preparação, por exemplo, comprar a arma, vigiar a vítima, em regra, também não são puníveis por si sós, a não ser que esses atos preparatórios já constituam eles mesmos um crime autônomo, como porte ilegal de arma. Agora, quando o agente inicia a execução com a intenção, o dolo, de consumar o crime, mas ele não consegue chegar ao resultado final por circunstâncias que estão fora do controle dele, tipo, a polícia chega na hora, a vítima reage e impede, aí temos a tentativa, prevista lá no artigo 14, inciso 2º do Código Penal. Nesse caso, a pessoa responde pelo crime, mas com a pena reduzida em relação ao crime consumado. O procedimento posterior é uma causa de diminuição de pena, não de exclusão do crime. Aqui, o crime já se consumou, mas tem que ser um crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. E o agente, voluntariamente, antes do processo começar formalmente, antes do recebimento da denúncia ou queixa, ele repara o dano ou devolve a coisa. É como se fosse um incentivo para a pessoa minimizar o prejuízo que causou. E tem situações em que,
parece que mais de uma lei penal se aplica ao mesmo fato, né? Ou quando alguém age, mas parece ter uma justificativa para aquilo. Como o direito lida com isso? Sim, acontece bastante. O primeiro caso é o chamado conflito aparente de normas. Um único fato parece se encaixar na descrição de 2 ou mais crimes diferentes. Para resolver isso, a gente não aplica todas as leis, claro. Usamos alguns princípios para ver qual norma deve prevalecer. Os mais comuns são o da especialidade, onde a lei específica sobre o assunto prevalece sobre a lei geral. Por exemplo, infanticídio, que é matar o próprio filho sob influência do estado puerperal, é especial em relação ao homicídio genérico. E o da consunção, ou absorção. Aqui, o crime mais grave, ou o crime-fim, absorve o crime menos grave, que foi só um meio necessário ou uma fase para cometer o principal. O crime-meio fica absorvido pelo crime-fim. Aquele exemplo que o material traz, da falsificação de um documento que se esgota no descaminho, um crime tributário, é um caso típico de consunção que o STJ reconheceu. A falsidade foi só um meio para o descaminho, então responde só por este. Quanto à analogia, que é usar uma lei feita para um caso parecido em outro caso que não tem previsão legal específica, a regra é muito clara no direito penal. Só vale in bonam partem, ou seja, para beneficiar o réu. Usar analogia para criar um crime que não existe, para aumentar uma pena ou para prejudicar o réu de qualquer forma, in malam partem, isso é totalmente proibido pelo princípio da legalidade estricta, aquela lex stricta que a gente falou lá no começo. Já as justificativas que você mencionou entram no campo das excludentes de ilicitude, que estão lá no artigo 23 do Código Penal. São situações em que a conduta, embora pareça um crime, ela é típica, se encaixa na descrição legal. É considerada lícita, permitida pela lei, por ocorrer em circunstâncias especiais. Quais são elas? A legítima defesa, o estado de necessidade, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de direito. É muito importante não confundir essas excludentes de ilicitude com situações que excluem a culpabilidade, como a coação moral irresistível, artigo 22. Na coação, o fato continua sendo ilícito, errado, mas o agente não é considerado culpado porque não se podia exigir dele que agisse de outra forma naquela situação de ameaça grave e inevitável. Perfeito. Para a gente ir fechando esses casos mais específicos, tem um tema que é mais moderno, né, e sempre gera muito debate. Como fica a responsabilidade das empresas, das pessoas jurídicas no direito penal? Esse é um ponto muito interessante, onde a gente vê o direito penal tendo que se adaptar a novas realidades. Tradicionalmente, a ideia era que só a pessoa física, o ser humano, podia cometer crime, porque só ele teria consciência e vontade. Mas a nossa Constituição de 88, lá no artigo 225, parágrafo 3º, previu expressamente a possibilidade de responsabilizar penalmente a pessoa jurídica por crimes ambientais. E a legislação e a jurisprudência foram expandindo um pouco isso. A grande questão que surgiu foi: a empresa só pode ser processada criminalmente se junto com ela for processado também um diretor, um gerente, um funcionário, a pessoa física que agiu em nome dela? Era chamada a teoria da dupla imputação. O STF, como o material que a gente está usando aponta, já se posicionou dizendo que não precisa dessa dupla imputação. A pessoa jurídica pode, sim, ser responsabilizada criminalmente de forma autônoma, mesmo que não se consiga identificar ou processar a pessoa física específica que cometeu o ato dentro da empresa. Isso representa uma flexibilização importante de princípios clássicos do direito penal que eram muito focados na responsabilidade individual. E se justifica pela dificuldade, muitas vezes, de apontar o culpado individual dentro de estruturas corporativas muito complexas. E também pela necessidade de proteger bens jurídicos coletivos, como o meio ambiente, contra danos causados por grandes corporações. É um sinal dos tempos, digamos assim. Ufa, realmente foi uma viagem intensa por muitos conceitos cruciais do direito penal brasileiro. Passamos pelos grandes princípios que limitam o poder do Estado, como a legalidade, a intervenção mínima. Vimos a importância da intenção,
da responsabilidade ser subjetiva e pessoal. Exploramos ferramentas bem específicas como a insignificância, a tentativa, as excludentes de ilicitude e fechamos com essa questão mais moderna e super relevante da responsabilidade penal das empresas. Foi bastante coisa. Tem a necessidade de proteger o indivíduo contra o próprio poder do Estado, garantir que a punição, quando necessária, seja justa, seja previsível, seja limitada. Entender esses fundamentos todos ajuda a gente a perceber essa tensão constante, né, que está no coração do direito penal. E mostra que esse assunto não é só coisa de advogado ou de quem está estudando para concurso, né? É algo que diz respeito a todos nós. É sobre como a nossa sociedade define o que é inafeitável, como ela reage a isso e quais são as garantias que todos temos nesse processo tão sério. Pois é. E talvez um último ponto para a gente pensar, para levar para casa, conectando um pouco com o que a gente falou sobre a responsabilidade das empresas, será que esses princípios clássicos do direito penal, muitos deles pensados lá atrás, para lidar com crimes mais individuais, mais diretos, como um furto, uma lesão corporal, será que eles ainda dão conta dos desafios do século XXI? Eu penso em crimes cibernéticos super complexos, danos ambientais de larga escala com múltiplas causas difíceis de rastrear, a atuação de organizações criminosas que são globais. Até que ponto os instrumentos tradicionais que a gente discutiu aqui são suficientes para lidar com isso? A gente está vendo adaptações, como no caso da pessoa jurídica, mas será que veremos mais flexibilizações desses pilares clássicos para tentar responder essas novas realidades? Ou será que o risco é, ao flexibilizar demais, a gente acaba perdendo garantias fundamentais que foram conquistadas a duras penas? É uma pergunta que fica em aberto para a gente continuar pensando. Uma provocação excelente para a gente encerrar nossa conversa de hoje. Fica aí a reflexão para todo mundo. Muito obrigada pela companhia nessa análise tão rica dos fundamentos do nosso direito penal. Até a próxima!